Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 6, livro 2, Vida Espírita. Ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, a parte 2 e parte final. Dir-se-á, as sensações agradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito. Então, o perispírito transmite ao espírito aquelas sensações, tanto quanto as desagradáveis. Então, dor, calor, amor, carinho. Ora, se o espírito puro é inacessível às umas, deve sê-lo igualmente às outras. Sem dúvida, há aquelas que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume de nossas flores, não lhes produz nenhuma impressão e, não obstante, eles desfrutam de sensações íntimas, por exemplo, do cheiro, do som, de um encanto indefinível, que não podemos ter nenhuma ideia, porque estamos para elas como os cegos de nascença para a luz. Sabemos que essas sensações agradáveis e sutis existem, mas por qual meio, então? Aí se detém o nosso conhecimento. Sabemos que o espírito possui percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos do espírito, todo o seu ser, e não apenas certos órgãos, como o homem. Então, por exemplo, o homem encarnado, o espírito encarnado, a alma encarnada, sente o som através do ouvido, a visão dos olhos, a sensação de paladar através da boca, o olfato pelo nariz, o tato pelas mãos, pelos pés. E aí os espíritos é diferente. Eles, como um todo, sentem isso. Eles não têm órgãos localizados para sentir. Mas, ainda uma vez, de que forma? É o que não sabemos. Os próprios espíritos não podem nos explicar, pois nossa linguagem não foi feita para exprimir ideias que não possuímos. Assim como na linguagem dos selvagens, não existe vocabulário ou vocábulos que expressam as nossas artes, as nossas ciências e as nossas doutrinas filosóficas, Às vezes um silvícola não consegue entender, muitas vezes. Ao dizer que os espíritos são inacessíveis às impressões da nossa matéria, falamos dos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não possui termos análogos por aqui na Terra. Não é o mesmo com aquele cujo perispírito é mais denso, um espírito que acabou de desencarnar e tem um grau de elevação baixo, pois percebe bem os nossos sons e sente os nossos odores, mas não por uma parte específica do seu corpo, como está vivo, simplesmente pelo espírito todo, mas também não sabe explicar como é. Poderíamos dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o seu ser, chegando assim ao seu sensorium comune. É uma expressão latina que significa a sede das sensações, da sensibilidade, que é o próprio espírito, a sede, mas de uma forma diversa, produzindo uma impressão diferente, o que acarreta uma alteração na percepção. Ouve um som de nossa voz e, portanto, compreende-nos, sem necessidade da palavra, apenas pela transmissão do pensamento, o que é demonstrado pelo fato de haver uma maior condição de penetrabilidade para o espírito desmaterializado. Quanto à visão, é independente de nossa luz, então não depende de uma luz, de uma lâmpada, de um fogo, de uma vela, da luz do sol, pois a faculdade de ver é um atributo também essencial à alma. Para ela não há obscuridade
E apresenta-se mais ampla e mais penetrante entre os que estão mais depurados. Quanto mais elevado, mais fácil o espírito enxergar, inclusive, o futuro. Quanto mais preso à matéria, quanto o espírito menos elevado, mais circunscrito àquela tendência. A alma, o espírito tem, portanto, em si mesmo a faculdade de todas as percepções. Na vida corporal, elas são obscurecidas pelo grau de densidade dos seus órgãos. Na vida extracorpórea, ou mundo dos espíritos, para quem não entender, tê-las mais apuradas, à medida que o envoltório semimaterial torna-se menos denso, o perispírito. Esse envoltório, tomado do meio ambiente, varia segundo a natureza dos mundos. Para cada mundo, o seu perispírito é formado diferente. Então, o espírito consegue constituir o seu perispírito aqui na Terra através do que existe no planeta Terra. Lá no planeta, por exemplo, Marte, do que existe em Marte, e assim por diante. Ao passar de um mundo para o outro, os espíritos mudam, sensorium communis, expressão latina, que significa a sede das sensações, da sensibilidade. De envoltório, como mudamos de roupa ao passar do inverno para o verão, ou do polo ao equador. Os espíritos mais elevados, quando vêm visitar-nos, revestem-se do perispírito terrestre, quer dizer, montam um perispírito terrestre, e então suas percepções se assemelham-se às dos espíritos vulgares. Mas todos, tanto os inferiores como os superiores, ouvem e sentem o que querem ouvir e o que querem sentir. Como são desprovidos de órgãos sensoriais, podem tornar-se suas percepções ativas ou nulas à vontade, havendo apenas uma coisa que são forçados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. A visão é sempre ativa, mas podem tornar-se invisíveis uns para os outros, conforme a classe a que pertençam, a classe espiritual a que pertençam. Podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não dos superiores. Nos primeiros momentos após a morte, a visão do espírito é sempre turva e obscura. Vamos comparar como se estivéssemos voltando de uma cirurgia e tivéssemos tomado anestesia. Então a gente fica meio turvo, na visão quando você volta da anestesia, esclarecendo-se à medida que ele se liberta, podendo adquirir a mesma clareza que teve quando em vida, além da possibilidade de penetrar nos corpos opacos, quer dizer, atravessar portas, atravessar paredes, Quanto à sua extensão através do espaço infinito, no passado e no futuro, depende do grau de pureza e de elevação daquele espírito. Todas essas teorias, ou essa teoria, dir-se-á, não é muito tranquilizadora, Pensamos que, uma vez desembaraçados do nosso grosseiro envoltório, quando desencarnamos, instrumento de nossas dores, não sofreríamos mais, e eis que nos ensinam que sofremos ainda, Então, a gente pensava que talvez não sofresse, mas os espíritos nos relatam que nós sofremos. Podemos ainda sofrer, e muito, ao longo do tempo, mas também podemos não sofrer mais, desde o instante em que deixamos essa vida corpórea. Os sofrimentos deste mundo são, às vezes, decorrentes da nossa própria vontade, ou seja, qual caminho você escolheu. Se você escolheu o mau caminho, e será uma reação daquilo que tem escolhido, que se remonte à origem, e ver-se-á que a maior parte e consequência das causas, que poderíamos ter evitado. Então, se não tivéssemos ido por aquele caminho, seguido o bom caminho, evitaríamos aquela dor. Quantos males e enfermidades o homem não deve a esses excessos, a sua ambição, as suas paixões, enfim. O homem que tivesse vivido sempre sobriamente, quer dizer, no caminho reto, no caminho do Cristo, da caridade, da bondade, que não houvesse contido
cometido abusos, né? Que tivesse sido simples em seus gastos e modestos em seus desejos, se pouparia de muitas tribulações. Haja visto, por exemplo, aliás, como muito exemplo, né? Chico Xavier, como simples viveu sempre, né? O mesmo acontece ao espírito. Os sofrimentos que enfrenta são sempre consequências ou consequência da maneira pela qual viveu na Terra. Então, pelo caminho que tenha tomado e pelas decisões que tenham tomado aqui na Terra. Não terá, sem dúvida, a gota e o reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não serão menores. Vimos que esses sofrimentos são o resultado dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. Quanto mais estiver desligado da influência da matéria, ou seja, quanto mais estiver desmaterializado, menos sentirá as sensações penosas. Ora, depende dele se afastar dessas influências, desta vida atual, pois tem o seu livre-arbítrio e, por consequência, a escolha entre fazer e não fazer. Por consequente, que exerca, né, domínio sobre as paixões, né, excede os domínios sobre as paixões animais, não tenha nem ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, que não seja dominado pelo egoísmo, que purifique a sua alma pelos bons sentimentos, que pratique o bem, que não dê às coisas desse mundo senão a importância que merecem, né? Não se apegar às coisas materiais. Então, mesmo sobre o envoltório corpóreo, já estará depurado, já estará livre da matéria. E quando deixar esse envoltório, não sofrerá mais a sua influência. Quer dizer, quando se desencarnar, não vai sofrer mais essas influências, né? Ou seja, seria um ensaio para o seu desencarne. Os sofrimentos físicos pelos quais tivesse passado não lhes deixaram nenhuma lembrança penosa. Não lhes restará nenhuma impressão desagradável, porque estas não se afetaram o espírito, mas apenas o corpo, sentindo-se-á feliz por estar liberto, e a tranquilidade de sua consciência o afastará de todo o sofrimento moral. Interroguemos-nos sobre o assunto milhares de espíritos, né, pertencentes a todas as classes sociais e posições. Então, interrogaram, né, os espíritos a respeito disso. Estudamos-los, né, em todos os estágios, em sua vida espírita, em graus em sua vida espírita, desde o momento em que deixaram a vestimenta carnal, desde o momento do seu desencarne, e estudaram em outros momentos esses espíritos. Seguimos-los passo a passo na vida além túmulo, quer dizer, pós-desencarne, observando as mudanças que neles se operavam e suas ideias e sensações. A esse respeito, os homens mais simples não foram os que nos forneceram menos preciosos objetos de estudo. Ora, vemos sempre que os sofrimentos estão relacionados à conduta de cada um, da qual sofrem as consequências, e que a nova existência é uma fonte de felicidade inefável àqueles que tomaram um bom caminho. De onde se segue que os que sofrem é porque ainda os quiseram e só devem queixar-se de si mesmos, tanto num ou no outro mundo quanto neste. Com isso, nós terminamos a segunda parte e a parte final, ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos.